tema, tá? E aí, logo depois que eu terminar essa rápida introdução, quer dizer, isso que eu queria dizer, os trabalhos todos, os trabalhinhos, estão lá embaixo, na secretaria, quem quiser pedir uma cópia de um de outro e tal. Tá? E eu vou fazer a minha rápida introdução ao tema e depois eu vou chamar, então, esse conjunto número 2 aqui, tá? Bom, então, a questão é, como eu disse a vocês, a partir das manifestações de junho, a gente tentou pensar melhor essa questão do sujeito hoje, o que a psicanálise tem a ver com isso. Bom, então eu vou, a minha introdução, que é bastante rápida, eu vou ler para vocês, tá? Então, o tema, o título que nós colocamos foi o sujeito, a psicanálise e os tempos contemporâneos, tá? Bom, a finalidade de nossa reflexão tem sido entender o quanto o sujeito, seja ele da psicanálise, que é o que nos interessa, quanto da sociologia, quanto da história, quanto da política e até mesmo quanto da biologia, é estruturado e determinado pela cultura e pela sociedade que o envolve. O desconcerto que as manifestações de rua, a partir de junho de 2013, em nosso país, e nos movimentos no mundo em geral, nos trouxe a vontade de compartilhar com vocês nossas reflexões com coragem de debater questões de fundo para a psicanálise. Partimos da convicção que o sujeito é um efeito da cultura onde ele nasce e que a história é um processo de narrativas que se sucedem. Nosso ego é um produto social constituído a partir de pequenos outros e de um grande outro que, como sabemos, não é mais um grande pai encarnado pelas religiões e aristocracias, mas um grande outro anônimo, cuja mensagem nos vem do social. A história da infância é um capítulo desta grande história coletiva. E a sociedade, através de sua organização e de suas instituições, deveria oferecer os meios de defender nosso ego contra as pulsões anárquicas e violentas do id e contra o superego, que quando existe, quando aparece mais como aterrorizante do que como companheiro necessário hoje. Como esses meios nem sempre são oferecidos pela sociedade, a moral, a lei, o respeito e até mesmo a vergonha desaparecem, o que leva o sujeito a fragilidades, a despersonalizações, a fragmentações, a humilhações e a manifestações que indicam nossos mal-estares, que vão além do conflito tão bem descrito por Freud em sua época entre sexualidade e civilização. Vivenciamos então a experiência de uma certa desumanização, onde são ultrapassados os limites não só do bem viver, mas até da própria sobrevivência. Já dizia Freud que entre o individual e o social não há fronteira clara. Torna-se hoje cada vez mais urgente nos abrirmos para essa palavra. Não se quer com isso dizer que as histórias individuais, com seus acontecimentos específicos e com suas fantasias particulares, não sejam importantes como causadoras de sofrimentos sintomáticos. Mas queríamos chamar a atenção para quanto a história coletiva, o seu processo, suas narrativas e suas ideologias, também contribui para isso. Sabemos que o inconsciente é uma formação sempre presente, mas sabemos também que seu conteúdo
seu conteúdo modifica, varia, através dos modos identificatórios do eu e do ideal do eu, conforme os tempos, ocasionando conflitos próprios a cada época. Quem atende crianças com a questão das novas famílias, com as novas sexualidades, onde o Édipo aparece ou não, de outros modos, adolescentes com as drogas, a crise de autoridade e de identidade que imperam, adultos com a tirania da estética, com a solidão que a própria cidade impõe, com crises de pânico cada vez mais frequentes, não podem deixar de levar em conta que há algo novo diante de nós hoje. E tal como é necessário um trabalho artesanal para desvendar as amarras do inconsciente individual em sua história específica e única, cremos ser preciso também desvendar o coletivo onde estamos, pacientes e analistas, inseridos, e pelo qual somos agidos e falados, sem muitas e muitas vezes nos darmos conta. Como psicanalistas, visamos o indivíduo, mas não é possível analisá-lo sem levarmos em conta que ele é também fruto de uma história social. Sua responsabilidade talvez tenha a ver também com ela, mas essa é uma outra questão que dependerá da escolha de cada um. O fato é que a tarefa de humanização pela qual trabalha a psicanálise supõe renúncias, mas também ganhos, que serão ou não atualizados em cada sujeito somente se o entrelace da história singular com a história coletiva o permitir. Tá? Então, esta é a introdução do nosso tema, que cada um vai abordar de uma certa maneira, seguindo esse programa.